Conforme está no Salmo 92:10. Porém, tu, Iau, exalta o meu poder como um boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. O inimigo não vai levantar para combater alguém que já está vencido. O inimigo ele não vai levantar para alguém que já é dele. Ele vai levantar para derrubar aqueles que não são dele, aqueles que o rejeitam, aqueles que o ignoram, aqueles que o repreendam no nome de Yahshua Mashiach. Então, é tempo de produção, é tempo de movimento. Boi selvagem, o diabo não amonta. Enquanto você movimentar, o diabo não vai montar em você. Enquanto você estiver em movimento, se você entender que enquanto você está em movimento, você é uma ameaça. Você é uma ameaça para o mal. Então, esteja sempre em movimento. Conforme está no Salmo 46, versículo 11, diz assim: o Eterno dos exércitos está conosco. O Criador de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 49 diz assim: reconstrui-se novamente, estabeleça-se novamente com restauração. A tudo aquilo, querido, que foi tirado por força humana, né? O Criador vai restaurar e vai te restituir. Ele vai fazer um tempo novo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Um tempo de mudança, um tempo de transformação. Espere no Altíssimo Soberano. Ele não chega nem cedo nem tarde, mas ele chega no momento exato. Conforme está no Salmo 49, versículo 7 e 8, diz: ninguém pode pagar pela alma de alguém, porque a redenção nossa é caríssima. Não há dinheiro nesta vida, neste mundo, que possa pagar pelo resgate de uma alma. Todas as tentativas com dinheiro serão infrutíferas e cessará todas as tentativas. O dinheiro, com certeza, ele acabará, né? Porque o alto resgate já foi pago no madeiro por mim e por você, através de Yahshua Mashiach. No Salmo 46, versículo 9, diz assim: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Iau, sou exaltado na terra. Quando você menos esperar, o Iau, através da sua vida, vai te exaltar nessa terra. Não que você tem que tomar a glória para si, porque ele não divide a glória dele, mas ele vai fazer na sua vida o impossível. Sabe aquele milagre, que só um milagre mesmo, que você necessita, a intervenção dele, que somente ele poderá fazer para você, que tudo e todos contribuem para que você não avance, para que você não movimente, para que você não realize aquilo que você deseja. Então, nesse exato momento, acontecerá a intervenção do Altíssimo Soberano sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para que a glória dele resplandeça. Você é farol. O que você tem dentro de si é a grandeza do Altíssimo Soberano. Por isso que no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: submetei a Iau, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Como que nós vamos submeter ao Criador? Através de obediência, através de temor. Na Bíblia fala que o temor do Criador é ser sábio. Você quer ser sábio? Tenha temor, obedeça. Abraão, ele foi contemplado pelo Criador, né? Ele recebeu a promessa porque ele obedeceu o chamado do Criador e seguiu em frente. Mesmo Abraão, ele lutou contra a esperança, né? Entrou situações no caminho de Abraão para que ele, desistisse de continuar, desistisse de seguir em frente, mas ainda assim Abraão insistiu. Ainda assim, Abraão perseverou. Ainda assim, Abraão continuou comigo e contigo. Nós não podemos abaixar a guarda. Nós não podemos desistir. Porque a fé é crer naquilo que seus olhos não contemplam, naquilo que você não pode pegar, mas a certeza tremendamente verdadeira que já realizou no mundo espiritual e que nós receberemos no mundo físico natural. Então, quem anda em pecado, quem não anda em pecado, o maligno não toca. Ele vai tentar, ele vai te oprimir, ele vai te levar até o limite do limite para dizer que não vale a pena, para dizer que o Criador não vai te responder, para dizer que o Salvador não está nem aí para você. Mas acredite, no momento mais difícil, mais delicado da sua vida, aí assim você pode ter certeza que Yahshua está do seu lado, que Yahshua te coloca no colo, que ele te reveste de poder e de autoridade. Olha, querida, tem situações, tem processos na nossa vida que são delicadíssimos de passar. Por quê? Porque para
José, ele teve que passar por processo. O rei Davi teve que passar por processo. Rainha Esther teve que passar por processo, né? Débora e Baraque teve que passar por vários processos, né? Tantos discípulos, profetas da Bíblia que tiveram que passar por processos grandiosíssimos, enfrentaram verdadeiros inimigos, verdadeiras batalhas, verdadeiras resistências espirituais. E para hoje nós iremos neutralizar toda a resistência espiritual, né? Todo decreto ali que está lutando contra você, não está lutando contra você. Eu quero que você entenda que está lutando contra o seu Criador e contra o seu Salvador. Não está lutando contra nós. Chega-se até nós, por quê? Porque não consegue sentir a presença do Criador, porque não tem a grandeza dele, porque não consegue ver, porque são pessoas que efetivamente faz as coisas porque os teus olhos estão contemplando, não porque você experimentou da grandeza do Criador, não porque elas experimentaram da grandeza do Criador e tenha certeza que ele existe. O diabo, quando ele ouve o nome do Criador e o de Vav-Re, Yahweh na pronúncia, e do Salvador, Yahshua Mashiach, ele treme, ele estremece, porque ele sabe que através da unção do poder, pelo poder do nome do Criador, ele vai te socorrer, assim conforme está no Salmo 54. Salve-me, Criador, através do poder do seu nome, responde, ouve meu clamor, ouve a minha oração, né? No segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6, versos 18, diz: a verdadeira guerra espiritual é quando você entende que a presença do Criador está contigo, né? Que você vai lutar contra o mal. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Você vai entender que quanto mais o mal investe contra a sua vida, isso está declarando para você espiritualmente, é uma leitura do mundo espiritual que o diabo já perdeu. Todas as vezes que você vê adversidades se levantando contra você, o diabo usando cavalos para tentar te paralisar, isso significa porque o Criador já te entregou a vitória e o diabo está tentando usar esses cavalos para fazer você desanimar, né? Mas como nós somos como boi selvagem, agitado em movimento com a nossa fé, o diabo certamente não vai montar em nós, né? O diabo, ele é um marqueteiro, você tem que entender isso. Se você viver em santidade, o diabo não vai tocar em você, né? Quem é nascido do Criador, o diabo não toca. Então, eis que o Criador nos deu poder e autoridade para pisar no mal. Nós temos esse poder e vamos pisar, já estamos pisando, né? Então, queridos, eu quero dizer para vocês que não cai um fio de cabelo da cabeça do Criador. Tem orado por algo, precisa de um milagre urgente e ainda não vê vislumbrar diante de você a resposta? Lembra quando o profeta pediu seu servo? O profeta Elias, olha aqui, isso aí, querido, isso aí é para mim você colocar, olha para você ver. O profeta Elias, ele pediu seus servos para vai chover, olha lá em cima, sobe lá em cima e olha. Aí o profeta foi lá, o servo dele foi lá, não viu nada. Olha para você ver o que é a fé. Quando eu sou meia louquinha, porque eu sou tipo os profetas anteriores, porque quando fala comigo que não tem possibilidade alguma, aí que eu tenho certeza que já realizei, que já conquistei, já consegui. Então, o que o servo dele não tinha a visão espiritual dele? Ele falou, olha lá em cima porque vem chuva. Aí o servo subiu lá, nada. Você viu que tem sinal de chuva? Nada, meu senhor, nada. Aí o profeta Elias fez ele subir lá quantas vezes? 7 vezes. Quando foi na 7ª vez, o que aconteceu? Na 7ª vez, ele falou assim, veja uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Aí o que foi a ordem do profeta Elias? Prepare-se porque a chuva está descendo. Então é assim comigo com você. Nós estamos praticando, nós estamos em movimento, em movimentação para algo, para alguma coisa. E diante dos olhos humanos, a gente não está vendo nem a mãozinha lá, não é isso? Mas ainda assim, querido, nós temos certeza que já conseguimos. Ainda assim, mesmo assim, nós já temos certeza que já realizamos. Ainda assim, nós temos certeza que já deu certo. É desse jeito. A minha fé, sim. Se você me odeia por causa da minha fé, eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada, mas eu tenho certeza que aquilo que eu planejo, aquilo que eu determino no mundo espiritual, que vai repercutir no mundo físico, já aconteceu, já realizou, porque a minha fé é fé. Eu não espero ver para mim ter certeza. Eu apenas creio e por si só já basta. Sabe, queridos? No livro de Romanos, fala que nada nos separa do amor de algo. Por quê? A nossa fé, quando nós temos uma fé alicerçada nele, nada e ninguém poderá nos separar dele.
No livro de Jó 28, 23 diz assim, que ele entende o nosso caminho. E ele é quem sabe o seu lugar, né? De repente, você planeja ir embora daqui do seu lugar onde você está, né? Mas o Criador quer que você fique aqui ainda. E aí? Então, você vai crer no quê? No que tem na vontade do Criador para quê? Para sua vida. Porque se ele falar que é para você ficar, você tem que ficar. E não adianta você lutar contra, porque ele não vai deixar você sair. Entenda? Então, querido, se ele determinar que você tem que sair, você insistir em ficar, aí o bicho pega. Então, é melhor obedecer do que remediar. Então, vamos obedecer. Vamos ser temente ao Criador, né? Porque o olhar de Deus, seu olhar alcança as extremidades da terra. Ele vê tudo que há debaixo dos céus. Então, ele sabe o nosso lugar. Ele sabe o nosso caminho. Então, entregue a ele e peça que faça justiça. E assim sucederá, né? O ser humano é muito volátil, né? Quando vem uma dificuldade, o ser humano tende a desistir, né? Isso não é ter fé, isso é ter uma fé natural. Porque eu não estou vendo novidade, porque eu não estou vendo resultado, eu vou desistir? Não, pelo contrário, aí que eu vou acreditar, aí que eu vou agradecer, porque eu já sei que já realizou. O Salmo 125, ele fala sobre isso. A gente tem uma fé inabalável. Quando você tem uma fé inabalável, você é imbatível. Eu sou imbatível. A minha fé é imbatível. Eu sou projeto, escolha do meu Criador. A minha casa é projeto e escolha do meu Criador. Agindo Iau, quem impedirá? Se Iau é por nós, quem será contra nós? Se Iau é por mim, quem será contra mim? Se Iau é por mim, quem será contra mim? Hein, diabo? Se Iau é por mim, quem é você para ser contra mim? Se o Criador determinou para a minha vida, eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou realizar. Se é a vontade dele, eu estou projetando. Paulo planta, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Criador. Eu estou plantando, eu estou semeando. Paulo planta, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Criador. Apolo está regando aquilo que eu plantei, mas o Criador vai definir se vai ou se fica. E a vontade dele, se ele fizer, ele continuará sendo. Se ele não fizer, ele continuará também sendo. Porque eu, desde o ventre da minha mãe, eu fui separada. Eu fui escolhida. Eu não vou junto com cada manada. Não, eu vou junto com a direção do meu Criador, né? Porque em tudo eu dou graças. Porque eu confio plenamente na intervenção divina. Mesmo quando eu não compreendo os planos do Criador para a minha vida, né? Mas eu me descanso, eu me entrego completamente a ele, na sua bondade, né? Na sua soberania, no seu amor inabalável por mim, pelos meus. Eu creio nele, na sua interferência, na sua intervenção sobre a minha vida. De repente eu estou planejando algo, mas ele quer que eu mude a rota. Então vai ser feito do jeito dele. Não vai ser feito do meu jeito e nem do seu jeito, que não gosta de mim. Você não tem poder e nem força para lutar com o meu Criador, não, queridos. Você não tem poder, por mais que o seu dinheiro, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha influência, ainda assim você perecerá. Por quê? Porque Iau é dono do ouro e da prata, Iau é dono da vida e da morte. Agindo Iau, quem vai impedir? O ser humano? Podemos comparar o ser humano, o poder dele, a força do ser humano com o meu Criador? Que ele é onisciente, onipresente, onipotente? Não pode. Jamais. Quem é o simples homem mortal? O meu Criador, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Você sabe o que significa isso? Que ele sabe de todas as coisas, que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que seu poder nunca vai acabar, nunca vai cessar. Então, você e o Criador podem estar sozinhos, ainda assim você é a maioria. Não esqueça disso, não esqueça disso. Então, há muitas resistências espirituais contra as nossas vidas, contra a nossa fé, contra o nosso Criador, porque o diabo estremece quando fala Yud He Vav He, eu sou Iau. O diabo estremece. Aí o que ele faz? Ele incita o ódio, ele incita contendas, ele incita cavalos, seus cavalos são os filhos da desobediência, para se levantar contra quem? Contra mim? Não, contra o meu Criador, porque o meu Criador diz assim: Érica, se você aceitar Yahshua Mashiach, eu aceitei, não for rebelde, obedecê-lo em tudo, eu próprio
Iau, Yud, Re, Vav, Re, serei adversário dos seus adversários. Inimigo daqueles que denominam seus inimigos. Então, sinto lhe informar que não está lutando contra mim, mas contra aquele que eu creio que é dono do ouro e da prata, dono da vida e da morte, aquele que criou os céus e terra pela palavra, diz, haja luz e houve. Então, todas as vezes que você olhar para essa belezinha aqui diante de você e falar, não gosto dessa mulher, não tem problema você não gostar de mim. Porque a luz que está aqui dentro emana, a grandeza dele que está aqui dentro emana e incomoda os demônios que estão em você. Mas ainda assim você não pode competir com o meu Criador. Porque se preciso for, ele vai se manifestar. No meu tempo, no céu, no tempo dele. Então, o ódio que você sente de mim, ou por aqueles que creem no nome de Yau Yaus, ele nasce dentro do seu coração, porque o diabo nutre isso em você, para você invejar, para você desejar o mal, para você praguejar, para você querer o meu mal. Mas a minha frequência quanto a isso eu te desejo a bênção, eu te abençoo no nome de Yahshua Mashiach, não desejo o seu mal, desejo que através da minha vida você venha revelar você o nome verdadeiro do Pai e do Filho, que através da minha casa você possa ser alcançado pela minha perseverança, pela minha persistência, pela minha fé em movimento, que você se convença de que as consequências do que você está recebendo é infinitamente maior do que o que você está enviando para mim, de negatividade, de ódio, de rancor, de inveja, de maldade. Ainda assim, não está me prejudicando. Tudo que você lança contra a minha vida se transforma em bênção, porque o Criador diz para Abraão desse jeito: aqueles que te abençoaram serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoaram já estão sendo amaldiçoados por si próprios. Então, queridos, todas as vezes que alguém deseja mal para você ou para sua casa, que crê em Yau Yaus, estão se amaldiçoando, estão se amarrando espiritualmente, acreditando que está amarrando a minha vida, está amarrando a vida daqueles que creem em Yau Yaus, mas estão se amarrando espiritualmente cada vez mais no diabo, né? Que é um derrotado. Perdeu, caiu e quer levar um monte de gente para o inferno. Então, como nós vamos destruir as estratégias do inimigo? Desejando o bem. Josafá, conta-se na Bíblia que Josafá estava desesperado, alarmado. Só que Josafá fez uma oração. Eu não sei o que fazer, Criador, mas estou mudando meu foco, porque eu não sei o que fazer. Então, o que ele fez? Ele ignorou o que estava vindo contra ele, ignorou os inimigos, os adversários, porque sabia que são derrotados, fracassados, são pequenos, não se pode comparar ao poder do Criador. Olhou somente para Yau Yaus, né? E falou: eu não sei como resolver essa situação, Criador. Não sei como me defender e nem resolver esse pepino, mas os meus olhos estão focados em Ti. Então, hoje eu, Érica, você, Yuri, você, Paulo, José, Maria, que está enfrentando adversários inimigos, não ignore todos os seus adversários inimigos. Ignore. É um nada diante do seu Criador. E foque no Criador, né? Então, foque no Criador. Nessa nova semana, neste novo domingo, foque nele e fale: Criador, eu não sei o que eu preciso saber, mas o que eu precisar saber, eu tenho certeza que Tu vai me ensinar. Tu vai me mostrar como fazer e como deixar de fazer. Criador, eu não sei o que fazer, mas uma coisa é certa: eu não sei para onde olhar ou como olhar, mas desse momento em diante, eu olho para Ti. Eu olho para Ti, pois Tu é fiel e Tu pode me defender contra os ataques surpresos dos meus adversários inimigos. Tu é fiel para fazer mais do que eu possa desejar, mais do que eu possa defender. Yau, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão, esses grandes cavalos que estão vindo contra nós para nos fazer o mal. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Assim seja, queridos, assim deve ser sua oração. Então, sabe o que o Criador, no livro de 2 Crônica, capítulo 20, versículo 13, fala? Que Yau respondeu a oração de Josué.
né? E ela diz, não tenha medo. Josué não, Josafá. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, que Ial responde à oração de Josafá. Josafá não sabia como fazer, mas disse, meus olhos estão postos em ti. Sabe o que ele fez? O Criador foi e respondeu para ele em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Não tenha medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas é minha, seu Criador. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tome posição, se posicione, fique parados e veja a salvação que o seu Criador, através do seu irmão Salvador, lhe dará. Então, assim o Criador prometeu, respondeu para Josafá e disse, não, se posicione, fique firme, tome posição, Judá e Jerusalém. Não tenha medo nem se assuste. Amanhã sai o encontro deles, porque o Eterno, o seu Criador, está com vocês. Louve o Criador. Enquanto isso, vai louvando o Criador em voz bem alta, quando você estiver indo em direção à batalha. Ial salva o seu povo. Ial protege o seu povo. Eu ignoro esta batalha e devolvo para o Criador, o Salvador Yahshua, e foco no poder dele. Não são poderosos o seu nome, eu foco já na vitória, já em gratidão a ele, porque ele fez, ele fará, e se preciso for, fará novamente. Então eu declaro no mundo espiritual, que vem a repercutir no mundo físico natural, que Ial está pondo emboscada contra ataques e surpresas, né, contra os nossos adversários inimigos. Ial vai estar armando estratégias para derrotá-los, né? Para que a maldade deles caiam por terra. Que eles próprios, aquele laço, armadilha que tem projetado contra as nossas vidas dia e noite, que eles próprios caem nas suas próprias redes, nas suas próprias armadilhas, enquanto eu e minha casa nos escapamos sã e salvo. Ial, te agradecemos. Abba, nosso Pai, sabemos que Tu está no controle de todas as coisas e que não foge da sua permissão, e nada, absolutamente nada, sai da Sua presença e da Sua permissão. Os Teus olhos contemplam os ímpios e os justos. E nós estamos aqui. Assim como Ageu animou o povo para se dedicar às coisas do Eterno, apesar de toda a oposição dos inimigos, o Criador prometeu ao povo grandes bênçãos se fosse obediente a ele, por intermédio do profeta Ageu. Então, essa semana vai ser uma semana decisiva nas nossas vidas, onde nós iremos contemplar a materialização, o poder, o resplendor do nosso Criador sobre as nossas vidas, né? Envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que estão lutando contra Ial e Yahshua. Entenda, querido? Então, eu quero que vocês, assim conforme diz na palavra, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, diz assim, porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Altíssimo. Eu falei e eu cumprirei, diz Ial. Ezequiel 37, versículo 14. Eu porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Altíssimo. Eu falei e eu irei cumprir. Assim seja. Você toma posse dessa palavra? Você recebe essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Então vamos neutralizar agora os espíritos de resistência. Aquilo que está lutando contra as nossas vidas já é derrotado diante de nós, já caiu, por um caminho veio, mas por 7 já foi embora, destruído, né? Ial é o nosso pastor. O Criador Ial é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola, me protege. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e clemência certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa de Ial para todo sempre. Você recebe?
Se você recebe, assim sucederá. Se você recebe, assim acontecerá. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E toda língua que levantar contra nós, em juízo, nós a condenaremos. Porque essa é a nossa justiça, nossa herança, que somos filhos e servos do Altíssimo Soberano. Aleluia. Você crê? Assim sucederá. Beijo no coração, paz e graça, queridos. O melhor do Criador está por vir. E guarde, finalizando com essa palavra, Ezequiel 37:14. Porém em vocês o meu Ruach Kadosh, que é o Espírito, né? E vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Altíssimo. Eu falei e eu cumprirei, diz Iau. Obrigada por assistir até aqui. Que a abençoe e que essa palavra se concretiza, se realiza na sua vida nessa nova semana. Ótima semana, queridos. Paz e graça. Que a benevolência do Criador te alcance desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Que seu caminhar seja próspero, muito feliz. E que toda resistência espiritual que caia por terra. Que, assim como o profeta Elias declarou aqueles 450 profetas de Baal, que desça fogo santo dos céus e consome os holocaustos dos Baal. E que fique sabido nessa terra que antes de Yahweh não houve ninguém e depois dele não haverá. Que só há salvação através de Yahshua Mashiach. Beijo no coração. Obrigado por assistir. Deixe seu like, seu comentário. Se possível e quiser sentir no coração, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. No nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Assim seja.